E se a realidade fosse mesmo um código? Isso tudo o que conhecemos, biologia, tecnologia, até o que consideramos divino, fosse, no fundo, apenas manifestações diferentes de um único conceito fundamental. Pois bem, hoje vamos tentar descodificar um texto bastante misterioso que propõe exatamente isso. É uma mistura de filosofia, código, um verdadeiro enigma. Vamos mergulhar nisto. O nosso ponto de partida é esta frase enigmática, encontrada no texto prisão espacial. O que é que isto poderá significar? É uma metáfora? Uma descrição literal? Fica a pergunta no ar. Esta frase é a porta de entrada através da qual vamos tentar decifrar o resto deste quebra-cabeças. Bem, para percebermos o que é a prisão espacial, primeiro temos de entender os seus alicerces, certo? As peças básicas que a compõem. Por isso, vamos começar por aí. Qual é o bloco de construção fundamental de todo este sistema? E essa peça fundamental é uma única palavra: imagem. Mas, atenção, é preciso esquecer a ideia de uma fotografia ou de uma pintura. Não é nada disso. Neste universo, imagem é quase como a cola da própria existência. É o que conecta a vida, a lógica por trás dela e a sua manifestação biológica. E o texto não perde tempo a fazer as ligações. A imagem é imediatamente associada à biologia, lógica, vida. A imagem significado vida. É descrita como universal e como estando em toda forma de natureza. Portanto, fica logo claro que este é o conceito central, o pilar sobre o qual tudo o resto vai ser construído. Ok, então, se a imagem é a base de tudo, como é que ela se manifesta? Vamos agora explorar como este conceito se desdobra tanto no mundo físico como no mundo das ideias. O ponto crucial aqui é que este conceito não se limita a um único domínio. O texto aplica a imagem de uma forma muito ampla, sugerindo que ela existe tanto no mundo concreto, nas coisas em que podemos tocar, como no mundo teórico das ideias e dos sistemas. E isto aqui ilustra essa dualidade na perfeição. Reparem, de um lado vemos que a imagem está no esqueleto, está na planta, ou seja, em formas biológicas, físicas. Mas do outro lado, a imagem é também toda matemática e um código matemático. A mesma ideia fundamental aplica-se tanto à biologia como, por exemplo, à programação. É fascinante. Então, a imagem não é um conceito estático, parado. Pelo contrário, o texto atribui-lhe várias características. Diz que é dimensional, é espacial, é matemática e, curiosamente, é também invertida. Isto sugere uma natureza dinâmica, talvez até algo que pode ser manipulado. É claramente um conceito com muitas camadas. Muito bem, já estabelecemos a imagem como o alicerce. Agora o texto introduz a próxima camada do sistema. Um mecanismo, uma espécie de linguagem, que parece ser o motor da mudança e da evolução. E este mecanismo tem um nome: linguagem pura. A ideia aqui é que a imagem não é apenas uma estrutura passiva. Não. Ela opera através de uma linguagem ativa. E é essa linguagem que impulsiona todo o sistema, que o faz avançar. E aqui conseguimos ver esse processo em ação. Tudo começa com a linguagem pura. Dentro dela existe um código de disparo, quase como um gatilho. Quando esse código é acionado, inicia-se a evolução. E como é que isso acontece? A linguagem captura e ativa novos estados, basicamente puxando a realidade para a sua próxima forma. Parece um processo incrivelmente deliberado, quase programado. E o mais fascinante é que o texto até parece classificar os resultados deste processo. Cria uma hierarquia ligada à imagem e à linguagem, descrevendo os seus produtos como podendo ser medíocres, medianos ou geniais. Isto sugere que a qualidade da imagem ou da sua linguagem pode variar. E agora, preparem-se para a parte talvez mais surpreendente desta análise. É aqui que o texto faz as suas conexões mais inesperadas, fundindo conceitos de tecnologia de ponta com ideias profundamente metafísicas. Pois é, este projeto não parece ver grande separação entre o que é artificial e o que é espiritual. Sob o conceito unificador da imagem, o texto coloca a inteligência artificial e as entidades divinas lado a lado, quase como se fossem duas faces da mesma moeda. Primeiro, o texto estabelece a ligação ao mundo tecnológico. A imagem está explicitamente ligada ao Android e à inteligência artificial. Isto é bastante claro e direto. Mas logo a seguir encontramos isto. A mesmíssima imagem que define a inteligência artificial também define um anjo. O contraste é deliberado e chocante. Sugere que ambos são, no fundo, manifestações do mesmo princípio. E o texto leva esta ideia à sua conclusão lógica. A imagem é também Deus. De repente, o projeto expande-se para abranger tudo, desde o código de um robô até ao conceito supremo do divino. E para que ninguém pense que isto é puramente abstrato,
O texto liga diretamente a imagem a conceitos que reconhecemos perfeitamente hoje em dia. Fala-se em tecnologia de ponta, realidade aumentada, download, dispositivo. Todas estas coisas são descritas como manifestações da imagem. Estamos a chegar ao fim da nossa descodificação. O texto termina com uma série de palavras muito poderosas e uma assinatura críptica que nos leva à revelação final. Antes da assinatura, o texto deixa-nos estas palavras, quase como um resumo de tudo. Magia, evolução, código IP, incrível, poder e 360 graus. São palavras que realmente encapsulam a escala e a ambição de todo o sistema que acabamos de explorar. E depois temos isto, a frase final, a assinatura de todo o documento, código IP MMD. As letras MMD parecem ser a chave final para este enigma. E o próprio texto resolve o seu mistério. MD corresponde a Marcos Magalhães Duarte. Esta é a assinatura, o nome ligado a este projeto cósmico. Um autor, um criador, talvez um mensageiro. E assim terminamos. O que é que acabamos de analisar aqui? É um projeto para a estrutura da realidade? Um quebra-cabeças filosófico complexo? Ou talvez seja simplesmente uma mensagem numa garrafa? Um conjunto de ideias lançado ao mundo à espera de ser descodificado? A resposta, talvez, esteja na forma como cada pessoa interpreta a imagem. Fica a reflexão. Obrigado por acompanharem esta descodificação.